nós convidamos o doutor Saulo Aquino. Dr. Saulo Aquino é advogado, especialista em direito previdenciário. Nós também convidamos a doutora Bruna Ewald. A doutora Bruna é advogada previdenciária, também especialista em direito previdenciário. Rodrigo, normalmente quando a gente fala de direito previdenciário ou aposentadoria, a gente normalmente enxerga aquilo que passou, né? A pessoa nos procura um advogado ou se interessa acerca da aposentadoria, daquilo que foi pretérito. Olha, eu estou aqui hoje, tenho 20 anos de contribuição, tenho 15 anos de contribuição, o que eu faço agora? Então, normalmente é essa abordagem que as pessoas, é a hora das pessoas se preocuparem. Mas raramente elas se preocupam com o futuro, aquilo que há de vir, né? As pessoas são muito imediatistas hoje, as pessoas pensam no hoje, né? Sim, e é uma mentalidade, e essa mentalidade de planejar o futuro é muito da população que estão envoltos ao país de primeiro mundo, né? Eles planejam o futuro do filho, né? O investimento. Então, na verdade, o que é planejar? Planejar é você organizar para o futuro. Você fazer um planejamento de como que você quer se aposentar. Quando chegar o seu momento de aposentar, qual é o cenário financeiro que você deseja para você. Então, a importância é justamente de você antever um resultado, né? Um momento futuro e certo que você vai se aposentar, vai precisar daquele recurso. Então, a importância do planejamento é justamente a importância de qual o valor que vai ser a sua aposentadoria no porvir, no para frente. Quem que deve se preocupar hoje com esse planejamento e a partir de qual idade? Rodrigo, a idade ela é definida pela lei, né? Então existem duas idades que estão dois marcos iniciais que a pessoa pode começar a contribuir para o INSS. Existem 14 anos de idade para aquela criança ou adolescente que é o menor aprendiz, né? Que ele começa a trabalhar numa determinada função a fim de aprendizado. E existe o 16 anos, que é a pessoa que pode trabalhar de carteira assinada no Brasil e a partir desse momento ela pode ingressar no regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Então, vamos colocar como base 16 anos, que é a regra geral. A regra geral. Porém, não necessariamente a pessoa precisa começar a se preocupar com 16 anos, porque às vezes a pessoa tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, nunca contribuiu para o INSS. Em que momento e qual idade que ela tem que começar a se preocupar com isso? Na verdade, não existe a idade. Não existe a idade. Então, à medida que você pode ter 40, 50 anos, você pode começar a programar e planejar sua aposentadoria desde já. Então, qual é a idade certa? É uma pergunta ampla. Nós temos a lei, uma base legal. Mas qual é a idade? É o hoje. O momento é o agora. Aquilo que você pode fazer para planejar a sua aposentadoria futuramente, quando a mulher tiver 62 anos, o homem 65 anos de idade. Então, é algo que pode ser hoje. Doutora Bruna, quais são hoje os principais erros que as pessoas elas cometem ao planejar a sua aposentadoria? Então, na realidade, são várias questões que a gente poderia abordar nessa pergunta sua. Os principais erros a gente poderia traçar, por exemplo, na forma que essa pessoa contribui para a Previdência, né, para o regime geral de Previdência, que hoje é o INSS. Então, existem algumas regras que precisam ser seguidas. Então, por exemplo, a pessoa ela está afiliada ali como contribuinte individual. Ela exerce uma atividade remunerada, ela é um profissional autônomo, ela é um empresário, né? Um profissional liberal, ela precisa pagar o INSS porque ela é segurada do INSS. Obrigatória. É um tributo que ela precisa pagar. Se ela não pagar, ela pode ser até cobrada em razão disso. E aí, quando a gente fala de contribuinte individual, existe uma data limite que ela precisa respeitar, que é o 15º dia do mês subsequente. Então, por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro de 2025. Esse contribuinte individual, quando ele for pagar essa competência do mês de janeiro, que é o mês que passou, ele tem até o dia 15 de fevereiro para estar fazendo essa contribuição.
E aí, o que a lei fala? Que você passa a ser filiado do INSS, do regime geral, né, a ter aquela qualidade de segurado, que a gente diz que é aquela pessoa que está debaixo do guarda-chuva. Da Previdência Social. Ela passa a estar ali resguardada, protegida, quando ela faz a primeira contribuição em dia. Então, necessariamente, a primeira contribuição ela tem que ser em dia. E o que a gente observa muito na prática? A pessoa, às vezes, ela não tem informação, ela desconhece, e aí ela pensa assim, eu preciso começar a pagar meu INSS porque eu vou aposentar lá na frente, eu vou pagar como contribuinte individual, muitas vezes compra aquele carnezinho na papelaria. E às vezes faz isso até sem mesmo uma orientação, Sem né? orientação, não procura a agência do INSS ou um especialista e começa a pagar. E desde a primeira, ela já começa a pagar em atraso. Ela paga, por exemplo, no dia 16, venceu no dia 15, ou paga no dia 17 ou no dia 18 e segue assim por anos. Isso a gente lida com isso diariamente. E aí o que vai acontecer? Essas contribuições que ela pagou, elas simplesmente serão desconsideradas para fins de carência. Elas não Muitas vezes são... por causa de um dia de atraso? Eu não digo todas, tá? Porque até que haja a primeira paga em dia, aquilo que ela pagou e que ficou para trás não é considerada para fins de carência. Que necessariamente hoje, para você se aposentar por idade, além de você ter o tempo, né, a mulher 15 anos e o homem 20 anos, ele tem que cumprir a carência, que são 180 meses de contribuição. E aí, se ela não pagou a primeira em dia e vem pagando sempre em atraso, aquilo que ficou para trás, por exemplo, 2 anos, aquilo ali ela simplesmente desconsiderou para carência. Aí ela pagou em dia. Depois do 24º mês, pagou em dia. Aí sim, ela começa a ter a qualidade de segurado, passa a ser filiada. E aí pode ocorrer um atraso ou outro, mas que a gente gosta sempre de orientar que é bom evitar ao máximo esses atrasos, porque se dentre um pagamento e o outro ela tiver perdido essa qualidade de segurado, esse pagamento em atraso não vai ser considerado para carência. E isso repercute, por exemplo, quando ela precisa de receber um auxílio-doença, seria isso? Com certeza, porque até para receber o auxílio-doença, ela precisa ali ter o cumprimento da carência, né? Que, regra geral, são 12 meses, e quando ela perde a qualidade de segurado e reingressa no regime, são 6 meses de carência. Para vocês hoje, qual a diferença de você fazer um planejamento correto ou simplesmente contribuir para o INSS? Qual a relevância de você fazer um planejamento? Então, na realidade, assim, quando você quer saber, foi até o que o Dr. Saulo falou no início, né? As pessoas, elas têm essa mentalidade do hoje, né? Então, o tempo passa e aí você quer saber quanto tempo de contribuição. Então, isso é calcular. Hoje eu tenho quanto tempo? Eu tenho isso aqui, né? O próprio simulador do INSS faz isso. E a gente até alerta com algumas falhas, ali às vezes não contém um vínculo que consta na carteira de trabalho, né? Às vezes aquela pessoa, ela trabalhou numa atividade especial, que ela tem uma contagem de tempo diferenciada, o simulador ele não vai te mostrar isso. E por isso é importante a pessoa ter os documentos, ou até mesmo, para que possa até mesmo comprovar judicialmente esse período. Exatamente. Então assim, o simulador ele é bom para te dar uma base, mas nem sempre ele traduz a realidade, gente, porque cada caso é um caso, né? Eu e o Dr. Saulo, a gente conversa muito sobre isso, que o planejamento previdenciário, ele é um trabalho muito artesanal, porque cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa trabalhou, né, determinado tempo, contribuiu com determinado valor, e tudo isso vai influenciar. Então, essa é a diferença. Você planejar é você pensar no futuro, naquilo que é possível você contribuir para aumentar a sua média, porque veja, Rodrigo, nem todas as pessoas podem simplesmente começar a pagar o INSS e pagar sob o valor do teto. Não é isso, né? Para você pagar o INSS, quando você exerce uma atividade remunerada, você precisa ter um lastro, uma declaração de imposto de renda, porque isso lá na frente pode dar algum tipo de conflito lá no INSS, né?
e o servidor te intimar para você comprovar que você de fato trabalhou e auferiu aquela renda. Mas, por exemplo, o planejamento pode ser muito atrativo para aquela pessoa que ela não tem a vinculação obrigatória no INSS, que aí ela se enquadraria como um contribuinte facultativo, e ela deseja aumentar a sua renda. Ela pode pagar 20% sobre teto, por exemplo. Né? E quanto mais ela pagar, quanto mais tempo ela pagar, ela vai garantir uma aposentadoria com valor bem melhor. Você fala, às vezes até uma pessoa que está vinculada a outro regime de previdência, né? Podemos citar um servidor público, uma pessoa que esteja vinculada a outro, ela pode contribuir de forma facultativa para que ela tenha ali um acréscimo, né, na sua aposentadoria. Então, essa questão do servidor público foi, muito legal, inclusive interessante você fazer esse comentário sobre o servidor público, porque o servidor público ele tem um regramento específico. Inclusive, a gente lida com isso porque servidor público ele não pode contribuir como facultativo. E geralmente existe essa mentalidade. Existe até um erro, né? Até um erro no meio dos servidores públicos. Por quê? Eles são vinculados a um regime próprio, eles vão desfrutar dessa aposentadoria no regime próprio, né? E aí eles querem aproveitar uma segunda aposentadoria que é o INSS, o que não é vedado. Pode-se até acontecer, mas essa contribuição ela não pode vir na modalidade facultativa. Existe uma vedação na lei em relação a isso, que o servidor público ele é vedado de contribuir facultativamente. E aí existe a questão também do servidor público, por exemplo, que tem aquela dedicação exclusiva. Correto. Ele não pode exercer uma outra atividade remunerada. Então, esse servidor que quer contribuir como contribuinte individual, mas ele tem essa dedicação exclusiva, também é um fato complicado, porque ele pode até sofrer um processo disciplinar. Olha só, né? Então não é uma coisa simples, né? A pessoa tem que procurar uma orientação. Ela tem que procurar uma orientação, porque ele pode contribuir, dependendo do caso, se não for servidor de dedicação exclusiva, não pode ser como facultativo, pode ser como contribuinte individual, mas aí tem que estudar o caso para ver como essa contribuição vai ser feita, se ele tem embasamento, lastro para poder contribuir no regime geral, que é o INSS. Doutor Saulo, falando um pouco hoje, né, das pessoas do trabalhador autônomo, né, que é uma grande parcela, né, das pessoas que trabalham no Brasil. Nem todos, né, trabalham, digamos assim, ali dentro do regime da CLT, né, que tem uma carteira assinada e que tem aquela contribuição, né, já quando ela recebe salário. Como que o trabalhador autônomo, né, ele pode contribuir para o INSS? Bom, todo cidadão ele pode fazer a sua inscrição no INSS, né? Existe uma sigla que é NIT. Então todo mundo tem o seu NIT e ele vai fazer a sua inscrição. Hoje está muito facilitado, hoje tem o gov.br, hoje tem vários recursos que o governo disponibiliza para poder a pessoa fazer a sua inscrição no INSS. Então, basicamente, uma inscrição que ela faz e emite os boletos, né, pelo próprio Gov e inicia pagando. Aí vai da escolha de quanto que a capacidade financeira da pessoa de pagar e quanto que ela quer, justamente todo esse papo, e quanto que ela quer aposentar. Basicamente é isso aí. O ideal é procurar um profissional para fazer o planejamento previdenciário. Basicamente seria isso. Dentro da experiência de vocês, vocês já trabalharam com algum caso específico no escritório de vocês que chamou a atenção? Já. Foi um caso de uma professora, tá? A gente foi fazer o planejamento previdenciário dela e o professor especificamente, eles têm uma necessidade de se aposentar e quanto mais antes melhor. Isso é um fato nítido que a gente vê nessa categoria. Porque o trabalho dentro da escola, né, principalmente se for no setor público, é um trabalho desgastante. A gente vê que existe um aumento nítido de doenças mentais, psicossomáticas, no meio, inclusive, dessa categoria de trabalhador. E aí ela queria aposentar hoje, para ontem. E ela já cumpria, né, esses requisitos. Ela já tinha o direito de se aposentar. Só que existem várias regras de transição. E dentro de cada regra de transição, quando veio a reforma da Previdência e que mudou, né, as regras de se aposentar,
existem várias regras de transição e que muda ali o valor do benefício. Pode mudar o valor do benefício tanto para melhor quanto para pior. E aí, nesse caso dessa servidora, a gente identificou que se ela contribuísse, acho que 8 meses a mais, ela ia desfrutar de um valor de aposentadoria, assim, uma diferença de mais de R$1.000, né? Mais de R$1.000. E assim... Uma diferença bem expressiva, né? Se ela não tivesse feito esse cálculo, esse planejamento, ela talvez iria aposentar e ela ia perder uma diferença expressiva ali no valor do benefício. E quando a gente fala de planejamento, e você citou essa questão do autônomo, né? E o Dr. Saulo aqui falou em relação à inscrição do NIT, o que a gente observa muito no meio dos autônomos, né? Que hoje em dia é muito comum as pessoas abrirem um MEI para pagar o INSS. Muitas vezes elas nem estão exercendo uma função ali de empreendedor, né, de empresário ali, mas elas, não, eu vou abrir um MEI porque eu quero pagar o INSS, futuramente eu quero aposentar e eu quero pagar o menor valor possível, né? E às vezes essa pessoa ela teria uma condição até de pagar um valor maior, como facultativo até que seja, sim, no caso, se houver essa ausência de renda. Mas existe essa mentalidade, eu vou abrir um MEI porque eu vou pagar 5% do salário mínimo. Utilizando também que a pessoa, ao abrir o MEI, a pessoa também tem outras obrigações tributárias, né? Exatamente. E aí ela paga por meio daquele documento de arrecadação simplificado, e aí, mas ela paga sob o valor de um salário mínimo. Então é algo que ela está pensando para hoje, né, de forma imediatista, mas lá na frente, quando houver o cálculo do benefício, nós estamos falando de uma média de todas as contribuições a partir de julho de 1994. E com a nova lei, né, com a reforma, é 100% dessa média. E aí você vai pegar um período longo, extenso, que você num salário mínimo. Automaticamente a sua média ela vai diminuir. E aí quando ela estiver próxima à aposentadoria, ela vai querer, poxa, será que eu vou me aposentar com quanto? E aí ela, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Mas só que o histórico, às vezes, ele atrapalha. As contribuições atrapalham na hora de receber um valor. Porque foram sob o mínimo. Mas mesmo assim, a gente, né, enfim, a pessoa ela pode planejar para, ao invés de aposentar agora, não, então a partir de agora eu vou contribuir sobre um valor maior, vou passar mais um tempo aí contribuindo, de forma que eu consiga aumentar um pouco essa renda. Perfeito. E dentro ainda dessa questão da pessoa que contribui, né, às vezes a pessoa que não trabalha necessariamente, né, de carteira assinada, como é que a gente pode tratar com relação à contribuição da dona de casa? Então, a dona de casa, existem várias formas dela contribuir, né? Então, a gente tem a dona de casa, que ela é inserida, né, numa família baixa renda, que é até meio salário, por integrante até meio salário mínimo. Então, a renda daquela família, ela respeita esse valor. Certo. E aí, ela não tem renda, essa dona de casa, ela não faz uma outra atividade, ela não é manicure, ela não é costureira, ela não exerce nenhuma renda, ela realmente se dedica ao lar. E aí, ela pode pagar 5% sobre o salário mínimo. Essa é uma condição. A dona de casa, ela também pode pagar pelo pagamento simplificado, que é como facultativo, 11% sobre o salário mínimo, ou então como facultativo, como a gente falou, se ela tiver ali na sua capacidade econômica, 20% sobre um valor que supere o salário mínimo, para aumentar a média.